Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para a Poesia. Há muita coisa na poesia que merece ser olhada. Muita coisa antiga, muita coisa nova, muita coisa de gente com certos espectros de prestígio, muita coisa de gente em outros lugares menos prestigiosos da sua cultura e da sociedade. O que não quer dizer que o que eles fazem não tenha valor, e na verdade tem muito valor, justamente porque traz novas visões. É sem dúvida nenhuma o caso dos poemas da Conceição Evaristo. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Conceição Evaristo é uma autora mineira, uma mulher negra, orgulhosa das suas origens e que tenta usar a literatura como um meio de reforçar a identidade de uma mulher negra no Brasil, numa situação periférica, porque sim, independente de morar numa área central ou numa área efetivamente periférica, a realidade dos descendentes de escravizados no Brasil é uma realidade periférica em vários sentidos, mesmo que eles não estejam sofrendo certas coisas, se seus antepassados sofriam, várias consequências do que seus antepassados sofreram continuam atuando sobre suas vidas. E, em muitos casos, falar sobre essas coisas é uma obrigação moral e social quase que a Conceição Evaristo tem muito clara na cabeça dela. Entre vários poemas que ela escreveu, eu hoje gostaria de me debruçar um pouquinho sobre um poema que dá, inclusive, título a esta antologia aqui de poetas mulheres negras brasileiras contemporâneas, que é uma antologia interessantíssima, uma edição muito bonita, feita pela editora Quelônio, que se caracteriza por livros artesanais e traz uma variedade enorme de vozes que valem a pena ser ouvidas. Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Jarire Arraes, Lívia Natália, Natasha Félix, Neide Almeida e Nina Risse. A Nina Risse, inclusive, é uma das poetas que a gente já comentou aqui no vídeo falando sobre a poema. Vai dar uma olhadinha, não custa nada, se você quiser, vale a pena. Agora, o nome da Conceição Evaristo não está aleatoriamente em primeiro lugar nessa sequência. Ela é realmente uma mulher, uma voz que é emblemática sobre a questão da consciência negra e da poesia que assume essa consciência negra. Estou falando muito, o mais importante é olhar para o texto dela. Vamos olhar. O silêncio mordido rebela e revela nossos ais. E são tantos os gritos que a alva cidade, de seu imerecido sono, desperta em pesadelos. E pedimos que as balas perdidas percam o nosso rumo e não façam do corpo nosso, os nossos filhos, o alvo. O silêncio mordido, antes o pão triturado de nossos desejos, avoluma, e a massa ganha por inteiro espaço antes comedido pela ordem. E não há mais quem morda a nossa língua. O nosso verbo solto conjugou antes o tempo de todas as dores. E o silêncio escapou, ferindo a ordenança. E hoje o anverso da mudez é a nudez do nosso gritante verso que se quer livre. Muitos níveis, muitas coisas interessantes nesse poema, a começar pela ideia fundamental de misturar duas funções orais: a comunicação, a alimentação. O
mover a boca, o morder. Essa ideia de que os nossos poemas, e aqui abro um parênteses só para chamar a atenção, vamos falar daqui a pouquinho desse pronome de primeira pessoa plural, nossos, nós. A capacidade dos nossos poemas de falar e ao mesmo tempo morder, porque o poema começa com o silêncio mordido. Enunciar uma palavra é quebrar o silêncio. A enunciação se dá pelo lábio, pela boca. Agora, a boca que enuncia é a mesma boca que morde. Quebrar o silêncio é morder o silêncio. Um morder que lá para frente se desdobra no quê? Na ideia de pão. A palavra e o pão, dois P's, são originários no mesmo espaço, a boca. O silêncio mordido faz o quê? O silêncio quebrado, ele incomoda, ele revela. E o verso seguinte é bonito porque é uma coisa que também aparece mais de uma vez. O aproveitamento do par mínimo, ele revela e ele rebela. A fala, o poema, revela, mas ela também rebela, porque o enunciado tem desdobramentos materiais, desdobramentos em atos, tanto que o próprio enunciado já é um ato, morder. Rebela e revela o quê? Os gritos que incomodam o sono da alva cidade, da cidade alva, da cidade branca. É a cidade branca que tem o seu sono atrapalhado pelos nossos enunciados que mordem o silêncio, porque os nossos enunciados revelam o quê? Os nossos ais revelam exatamente aquilo que está silenciado. Estamos falando, evidentemente, agora, lembrando aquela ideia que eu deixei penduradinha do nós, do nosso. Quem é esse nós? É nitidamente o enunciante descendente de africanos escravizados. Não está falado abertamente, nós negros, mas está muito indiciado, nós, em oposição à cidade alva, e nós que queremos que as balas perdidas não façam do corpo nosso, os nossos filhos, seu alvo. E o jogo muito bonito do alvo. Eu, que sou alvo da bala, e o alvo da cidade branca. Opostos, porque a cidade alva, o filho do branco, normalmente não é o alvo, destino da bala perdida. Aqui está muito claro quem somos esses nós. O nosso enunciado desestabiliza a paz dos outros. Agora desestabiliza por quê? A terceira estrofe relembra por quê. Na metáfora da boca, do pão, da mordida e da alimentação, tem a ver com o pão que se avoluma, que fermenta, e a massa ganha o espaço antes comedido pela ordem. Porque a ordem é justamente aquilo que limita, o que ajuda a entender melhor o mundo, mas ao mesmo tempo ajuda a limitar o mundo, porque ao pôr uma ordem, ela não deixa que uma coisa seja outra. A ordem categoriza e a ordem quebra com a variedade e com a riqueza de significados. A ordem silencia e os nossos poemas mordem o silêncio. Por quê? Ao quebrar esse silêncio, os nossos poemas não permitem mais que mordam a nossa língua. E veja, o silêncio morde a língua. O silêncio inviabiliza a comunicação. A nossa língua, o nosso verbo, que já conjugou em tempos anteriores todas as dores. A mistura de linguagem e vivência é uma coisa impressionante nesse poema aqui. Ela é muito nítida no que diz respeito à
justamente quebrar a ordem, quebrar os silêncios e os enunciados já estabelecidos. É isso que os nossos poemas fazem. Eles dão novos significados ao mundo. Por isso eles quebram a ordem. O que leva à última estrofe do poema, que enuncia a ideia de que a mudez virou nudez. Nesse jogo que eu já mencionei, que apareceu uma série de vezes neste poema, os pares mínimos, aquelas palavras que se diferenciam umas das outras por um único som. O rebela, o revela, a mudez, a nudez. O par mínimo, a pequena mudança, a pequena desordem, na verdade revela o quê? O nosso verbo que quer ficar livre. O verbo que nós já conjugamos, que nós, povo negro, povo preto, escravizado, já conjugamos há décadas, há séculos, e que nunca foi ouvido por vários motivos. Vamos lembrar, em muitos casos, os descendentes de escravizados, nem tinham o direito à alfabetização. E daí, claro, o verbo deles acabava com muito mais facilidade. Ele não sobrevivia com tanta facilidade quanto o verbo dos brancos. Mas, mesmo sendo alfabetizados, eles não tinham condições de publicá-los. É a imprensa abolicionista que vai abrir espaço para fazer com que escritores de origem africana tenham mais voz, tenham presença no ambiente cultural. E mesmo que publiquem, a presença nas instituições culturais é bastante mais reduzida para figuras descendentes de africanos. Veja o caso de já 100 anos de idade, do Lima Barreto, que foi uma figura brasileira, um grande intelectual, um grande artista de origem africana, que teve todas as dificuldades por ser africano e por sua língua não calar. Os nossos poemas gritam. Agora, o interessante é que o título do livro, que é o título do poema, nossos poemas conjuram e gritam. Eles gritam e, ao gritar, eles conjuram. O que é conjurar? É criar de maneira mágica. É fazer ter presença. Ao morder o silêncio, ao quebrar a tranquilidade da cidade alva, nossos poemas conjuram realidades. Eles modificam a realidade. E é por isso que é tão importante, dentro dessa lógica do texto, que nós tenhamos também direito à voz.